Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química, pessoal. Você que é aluno do primeiro ano, hoje a gente vai ver um assunto muito importante que fala sobre a linguagem química. Pessoal, esse assunto é importante para que você venha ter um bom desempenho no segundo ano e também no terceiro ano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de elemento, falaremos também sobre o conceito de substância. Falaremos também aqui, pessoal, sobre fórmulas químicas, como você pode, por exemplo, interpretar essas fórmulas. E falaremos também a respeito da diferença entre substância e material. Pessoal, iniciando nossa aula, a gente vai falar sobre, a princípio aqui, sobre elemento químico. O que seria elemento químico? O elemento químico ele é formado por um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Todo elemento químico, pessoal, ele pode ser representado por um símbolo. Nesse caso aqui eu trouxe alguns exemplos. Eu trouxe o símbolo do hidrogênio. Então, o elemento químico hidrogênio é representado pelo símbolo H. Então, o símbolo H representa o elemento hidrogênio. Só que a gente for observar, não é o H qualquer, é o H maiúsculo. Então, quando a gente for representar o hidrogênio, a gente tem que representar pela letra H maiúscula. No caso do cálcio, seria uma letra maiúscula, o C, e a letra A minúscula. No caso do carbono, apenas a letra C maiúscula. No caso do sódio, seria a letra N maiúscula e a letra A minúscula. Já em se tratando do ferro, a letra F maiúscula e a letra E minúscula. Se a gente for observar entre os elementos, existem alguns elementos que a gente pode confundir. O símbolo com o nome. Se a gente for observar o cálcio, ele é muito semelhante ao carbono. Alguns alunos podem confundir o cálcio com o carbono. Mas lembrando você de novo, o carbono ele é representado apenas pela letra C maiúscula e o cálcio seria a letra C maiúscula e minúscula. O caso do ferro, pessoal, ele é muito confundido com o flúor. O flúor ele é apenas representado pela letra maiúscula F. No caso do ferro, seria a letra F maiúscula e uma letra minúscula, letra F. Falando de substância, a substância ela é formada por um conjunto de moléculas e agregados iônicos. Geralmente a substância ela pode ser representada por fórmulas. Então nesse caso aí, os agregados, que são as moléculas e os agregados iônicos, eles podem ser representados por fórmulas. Aqui em cima eu coloquei as moléculas e aqui embaixo eu coloquei os agregados. Qual é a diferença entre molécula e agregado iônico? No caso das moléculas, elas são formadas por elementos não metais. Já no caso dos agregados iônicos, eu tenho um metal e um não metal. Sempre o metal ele vai ser o primeiro elemento e o segundo elemento vai ser o não metal. Nesse caso aqui eu tenho agregados iônicos. Quem seria aqui no caso o metal entre o magnésio, o oxigênio e o hidrogênio? Seria o magnésio, ele seria o metal. Então o metal vai estar do lado esquerdo e os não metais vão estar todos do lado direito. Pessoal, algo importante que você deve saber em relação aos agregados e as moléculas é que todas as fórmulas químicas elas possuem índice. Então, olha, em relação a essa molécula aqui, o gás hidrogênio possui um índice, que seria o índice 2, tá bem aqui, ó. Já no caso do ácido fosfórico, que é essa molécula aqui, o hidrogênio, que faz parte, nesse caso, dessa molécula, o elemento hidrogênio que está aqui, que faz parte dessa molécula, possui o índice 3. Já no caso do fósforo, se você for observar, não aparece índice. Mas nesse caso existe um índice aí, que é o índice 1. No caso do oxigênio, aqui o índice seria quanto? 4. Se a gente for observar aqui, olha, o gás hidrogênio ele é formado apenas por um elemento só, que seria aqui o hidrogênio. Já o ácido fosfórico ele é formado pelo elemento hidrogênio, fósforo e oxigênio. Já o gás ozônio ele é formado apenas pelo elemento oxigênio. Se a gente for observar aqui os agregados iônicos, eu tenho o elemento sódio, o elemento cloro. Aqui eu tenho cloreto de sódio. Seria no caso aqui
uma substância que faz parte da constituição do sal de cozinha, cloreto de sódio. O cloreto de sódio é formado pelo cloro e o sódio. Aqui só tem o índice 1 do sódio e o índice 1 do cloro. Não aparece, mas o índice do sódio é 1 e o índice do cloro também é 1. Já em relação ao hidróxido de magnésio, a gente tem aqui, pessoal, o elemento químico magnésio, oxigênio e hidrogênio. São 3 elementos que fazem parte, aqui desse caso, desse agregado iônico. Só que o índice, se a gente for observar, ele está entre parênteses. Isso quer dizer que o índice do oxigênio aqui seria quanto? 2, e o índice do hidrogênio também seria 2, porque se você for observar o parênteses, está entre o oxigênio e o hidrogênio, não está entre o magnésio. Então quer dizer que o índice do magnésio, nesse caso aqui, seria quanto? 1. O índice do magnésio seria 1, do oxigênio 2, e do hidrogênio também 2. Pessoal, algo importante que a gente deve saber em relação às substâncias é que elas podem ser classificadas em substância simples e substância composta. Bom, quando é que eu tenho uma substância simples? Quando eles são formados apenas por elementos iguais. No caso, o gás hidrogênio. Aqui eu tenho uma substância simples. E aqui o gás ozônio também eu tenho uma substância simples. Se eu for observar agora aqui o ácido fosfórico, eu tenho uma substância composta. Por quê? A substância composta é formada por elementos químicos diferentes. A substância simples é formada por elementos químicos iguais. Então aqui, ó, eu tenho uma substância composta. Pessoal, olha, aqui eu tenho substância simples, substância composta, substância simples. Aqui também eu tenho um agregado iônico, mas eu vou considerar como uma substância. Então eu tenho aqui substância, nesse caso composta, porque o elemento sódio e cloro. E aqui também substância composta, que eu tenho magnésio, oxigênio e hidrogênio. Algo importante que também você deve saber, é que existe uma diferença entre material e substância. Material, pessoal, ele é uma parte da matéria formado por mistura de substância. Então, todo material é formado por mistura de substância. No caso da substância em si, a gente deve levar em consideração a pureza. Eu trouxe como exemplo o ácido sulfúrico, que tem 98% em massa de pureza. Isso quer dizer que o ácido sulfúrico ele é quase 100% puro. Então, ele pode ser considerado uma substância, embora ele tenha uma pequena parcela de mistura. Beleza, pessoal? Nós vamos ficar por aqui, agora vamos fazer uma atividade para que você venha entender um pouco mais esse conteúdo. Olá, pessoal, estamos de volta agora para resolver um exercício, uma atividade. A gente vai resolver essa atividade e vamos encerrar esse conteúdo, beleza? Pessoal, o que é que diz a atividade? Diz o seguinte: a partir da substância abaixo, marque a opção correta. Aí ele deu aqui essa fórmula e deu, nesse caso aqui, pessoal, o nome desse composto, que ele chamou de carbonato de amônio. A partir dessa fórmula, a gente vai tentar marcar a opção correta, de acordo com a interpretação da fórmula. Então, como é importante a gente interpretar as fórmulas para a gente conseguir acertar as questões que envolvem esse conteúdo. Vamos ver o que é que diz a letra A. Diz o seguinte: o carbonato de amônio é uma substância simples. Pessoal, a gente viu que uma substância simples ela é formada por elementos iguais. Se houver na substância elementos diferentes, ela deixa de ser substância simples. Então a gente vai olhar aqui o seguinte, olha, o carbonato de amônio ele é formado pelo elemento nitrogênio, pelo elemento hidrogênio, pelo elemento carbono e pelo elemento oxigênio. Então nesse caso aqui o carbonato de amônio é uma substância composta, eu já desconsidero a letra A. Vamos para a letra B. O índice do carbono é 0. Pessoal, olha, não existe índice 0.
Então, por exemplo, se não aparecer o índice, é porque o índice é 1, foi o que a gente aprendeu. Se a gente for olhar, no carbono não aparece o índice. Então isso quer dizer que o índice do carbono é quanto? É 1. Então a gente já descarta a letra B. Vamos para a letra C. Carbonato de amônio possui 4 elementos químicos. Vamos olhar. Possui o elemento hidrogênio, 1. O elemento hidrogênio, 2. O elemento carbono, 3. E o elemento oxigênio, 4. Beleza. Então, qual seria a resposta correta? Seria a letra C. Mas vamos analisar a letra D. O nitrogênio possui índice 1. Pessoal, olha, se a gente for observar aqui, ó, o aluno poderia marcar a letra D. O nitrogênio possui índice 1, porque não aparece o índice. Mas se a gente for observar, está entre parênteses. Então, isso quer dizer que o índice do nitrogênio seria quanto? 2. Professor, então quanto seria o índice do hidrogênio? Seria 8. Que você ia pegar esse 4 e multiplicar com 2. 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. O índice do hidrogênio seria 8 e do nitrogênio seria 1. Porque a gente sabe, se ele estiver isolado, o índice seria 1. Como está entre parênteses, então o índice vai ser 2. Então não pode ser a letra D, só pode ser a letra C, beleza? Vamos ficar por aqui, espero ter ajudado você nesse assunto, nesse conteúdo.